galera, mais um Papo Ilimitado S.A. aqui comigo, Daniel Costa, mais um dia com uma super convidada hoje, eu e meu amigo. Fala aí, meu amigo. Fala, galera! Mais um episódio do nosso podcast preferido, Papo Ilimitado. Hoje, eu, meu amigo Daniel, e quem tá com a gente hoje, Daniel? Fala aí, querida. Se apresenta para o pessoal, por Olá, favor. tudo bem? Eu sou Kellen Vieira, sou professora de biologia, trabalho na rede municipal de Nova Iguaçu e do Rio, eu tenho pós em ciências ambientais. Vamos ver aí quais vão ser as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Como eu te falei, a gente vai falar sobre o universo que você vive, né? E eu vou começar com uma pergunta aqui, já falando, você me falou sobre isso, sobre ser mãe solo e tal. A dificuldade que você tem de ser mãe de dois adolescentes, ou um adolescente, exatamente a idade dos dois, o Eros, acho que já teve 14, É, 15, um adolescente e um pré-adolescente. Dá na mesma. Mas, enfim, dois jovens, digamos assim, né? E conciliar isso. Você trabalha em 2, 3 escolas, sempre está falando, pega, dobra, aquilo. Então, basicamente isso. Como é que é dar conta de tudo isso? E não sei se você tem alguma ajuda, mas como é que é dar conta de tudo isso e ainda fazer um trabalho dentro da sala de aula de qualidade? Então, quando os meninos eram menores, eu tinha apoio de pai e mãe, né? Eles me ajudavam com relação a levar os meninos à escola, etc e tal. Mas em alguns momentos eu cheguei a colocar os meus filhos para estudar no próprio ambiente que eu trabalho, né, nas escolas públicas, para me conseguir, inclusive, participar de reuniões, esse tipo de coisa que a gente tanto diz aos pais que tem que participar, e tem pais e mães que poderiam estar indo às reuniões e tudo da escola e muitas das vezes não vão, não acompanham a vida escolar dos filhos. E eu, como professora, acho isso importante. Então, por vários momentos, eu coloquei os meus meninos para estudar onde eu trabalhava, principalmente no município do Rio. E a partir do momento que eu me mudei de Mesquita para Nova Iguaçu, né, que eu fiz essa mudança já tem 3 anos, eu comecei realmente a levar tudo sozinha. Eu me viro sozinha com os 2 meninos, e atualmente eles estão estudando perto de casa. Não estão mais em escola pública, estão em escola particular, até porque o meu mais velho está fazendo técnico em enfermagem. É sempre um grande desafio, é complicado conciliar tudo, mas eu sigo levando. Graças a Deus eu tenho um ótimo relacionamento com os avós paternos. Eles estão sempre acompanhando, eu levo os meninos para vê-los também. Isso aí eu não tenho o que falar. Relação familiar é boa, tá? Os meus meninos sempre tiveram contato tanto com os avós maternos quanto com os paternos. Certo. A sua fala é importante, não só por você, mas é por muitas mulheres que passam essa situação, né? Tem muitas mulheres que tem que se equilibrar, tem que fazer isso. Aí tá em casa, tá aqui, tá ali. É mais por isso que eu te perguntei isso, porque muitas mulheres podem olhar para o seu caso e se inspirar e pensar, poxa, eu não dou conta, mas eu não estou sozinha. Tem outras pessoas, outras mulheres que vivem exatamente como eu, né? E é aquele caso, graças a Deus, eu tenho colegas que comentam que eu sou muito profissional, que quando eu tenho que atuar de fato, mesmo que eu esteja num dia ruim, esteja chateada, eu faço aquilo valer, dar certo. Como teve festa junina na escola, eu não estava num dia legal, porque eu perdi meu pai há pouco tempo. Tive que resolver algumas coisas com relação a isso em cartório, inclusive de manhã, e à tarde estava eu dançando com a minha turma na festa junina e ninguém percebeu. Festa junina foi semana passada. Ninguém percebeu a minha tristeza, até porque eu ainda dancei com um aluno autista. Mas, assim, o menino foi a minha inspiração, porque a criança me escolheu durante os ensaios. Ele não quis dançar com outra menina, ele ficou de dançar comigo. E no dia da festa ele chegou um pouquinho atrasado, mas chegou e abriu o maior sorrisão quando veio para dançar comigo. Então, assim, já melhorou bastante meu dia. Que legal. Pergunta, você trabalha em 2 prefeituras. As duas com Fundamental 1, Fundamental 2, como é que é? Quero só entender isso para fazer a próxima pergunta. Então, no Rio eu trabalho com Fundamental 1, e em Nova Iguaçu eu atuo com Fundamental 2, onde eu tenho a minha matrícula, e eu pego dobra à noite com Educação de Jovens e Adultos. Agora vou fazer a pergunta.
Uma vez estava vendo uma matéria sobre isso, falando sobre o machismo na educação. Porque geralmente as escolas são um ambiente bem feminino, mas a escola do Fundamental 1 geralmente é um ambiente com muitas mulheres. Aí, quando você vai para o Fundamental 2, já se inverte, tem mais professores homens nas disciplinas. Você percebe que tem alguma dificuldade, principalmente tipo uma diferença nesses dois ambientes, do trato da mulher? Você encontra alguma dificuldade com o trato com os colegas, com a gestão, em uma escola de Fundamental 1, um ambiente mais feminino, e uma escola de Fundamental 2, que é um ambiente mais dominado por homens? Então, respondendo a sua pergunta sobre a questão do ambiente de ser mais dominado por homens, Fundamental 2, as escolas que eu trabalho, que atualmente são 4 escolas de Nova Iguaçu, há uns anos atrás, eu acho que, de fato, a gente tinha mais homens trabalhando do que mulheres, mas atualmente não, a gente também tem mais mulheres do que homens. Só que, por mais absurdo que pareça, a impressão que eu tenho é que os adolescentes, de fato, respeitam mais os homens do que as mulheres. Não é 100% não, tá? Mas acontece, principalmente na minha área, porque eu falo sobre educação sexual para adolescentes e adultos, né? Eu trabalho com isso, porque a minha área é biologia. E alguns anos atrás, Nova Iguaçu fez algumas capacitações, inclusive nessa área, para os professores. E a escola sempre me enviava. Então, assim, da rede, eu acho que eu sou uma das poucas que realmente fiz várias capacitações em Nova Iguaçu abordando esse tema. E como é um tema que está dentro do currículo, tá, de Nova Iguaçu, a gente tem que falar isso com as nossas turmas. Eu noto isso, que muitas das vezes eu tenho alunos que, a partir do momento que eu falo sobre o assunto, muitas das vezes faltam com respeito. Eles não levam a temática como conteúdo, eles levam para si como algo pessoal também. E adolescente fala muita besteira nesse quesito, muita besteira. E aí eu acho que eu cheguei a comentar com o Daniel essa semana que eu tive 2 alunos de educação de jovens e adultos, só que menores de idade, numa prova de recuperação, eu perguntando simplesmente sobre gametas, gameta masculina e gameta feminino, e eles não sabiam do que se tratava. E aí, a partir do momento que eu fui comentar, gente, é corpo de vocês deveriam saber. Comecei mesmo a instigar para ver se eles lembravam, né? Não, eles foi com raiva e começaram a debochar, a falar mais besteira, não foi nada legal. Eu tive que tirar esses 2 alunos de sala, inclusive, porque eu tinha outros alunos levando o assunto a sério. Eu tive um aluno que falou sobre o uso de camisinha e que não se pode usar lubrificante, inclusive, ao mesmo tempo, que é uma informação correta. Achei ótimo o rapaz ter se manifestado. E o outro que estava de deboche começou a ridicularizá-lo também por ele estar trazendo informação correta. Por isso mesmo que eu tirei os 2 de sala. Entendi. Desculpa, porque eu exagerei aqui. Porque você tem razão, mas eu comecei a lembrar das besteiras que os alunos falam, né? É muito difícil, eu acho que eu não tenho essa seriedade que você tem, eu não conseguiria falar sobre isso. Teve um dia que eu estava na sala, eu não sei de onde, meus alunos, eles falam, eu estou falando de arroz com feijão, eles começam a fazer umas perguntas, o assunto muda, eu não sei como, não sei se vocês são assim também. Isso é comum. Gente, pelo amor de Deus, vai o assunto, eu não sei como, que uma aluna fez uma pergunta, eu fui parar em fruta. Aí eu falei assim, gente... Quando você pega na banana, não adiantou. Aí a turma inteira, kkkk, o professor pega na banana. Aí pensaram besteira. Aí não prestou. Eu mesmo não aguentei. Gente, não é desse jeito, tá? Mas o que você falou é bem importante. A gente volta depois na parte de educação especial, desculpa, educação sexual, que tem uma pergunta específica sobre isso. Mas é que você levantou um ponto aí que eu não tinha preparado aqui e lembrei. Você falou que seus filhos estudaram em escola pública e agora estão na particular, pelo que eu estou entendendo. Sim. Tem muita crítica de quem não é da educação, fala, o professor
trabalha na pública e coloca na particular. Tem essa crítica, cada um bota onde quiser. Mas o que você pensa sobre isso? Eu tô perguntando porque é uma dúvida minha, às vezes. Eu não tenho filhos e converso muito com a minha esposa. E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente tiver filho, a gente vai colocar na particular ou na pública? Eu falo, pô, mas eu sou professor de escola pública. Eu tenho que acreditar na escola pública, mas a gente sabe que a escola pública é uma coisa, às vezes, um pandemônio. Não pela direção, mas pelas crianças. O que você pode falar sobre isso? O professor tem que colocar na escola pública ou não? Então, eu queria exatamente colocar os meus filhos também na pública para poder eles terem essa noção que não tem tanta diferença de escola pública para particular quanto as pessoas comentam. Porque as pessoas parece que colocam como se fosse uma coisa totalmente oposta, e na minha visão não é desse jeito. Eu comecei a trabalhar em escola particular, tá? Eu muito novinha, com 19 anos, eu comecei a trabalhar numa escola particular na Pian, e logo em seguida eu fui chamada pelo concurso de Nova Iguaçu, porque eu tinha prestado o concurso e passei. Então, assim, eu tenho a visão dos dois lados, e eu fiquei por 11 anos trabalhando em escola particular. Além de trabalhar na escola pública, eu fiquei 11 anos também, ao mesmo tempo, trabalhando em escola particular. E a minha diretora, eu lembro bem disso, porque eu trabalhei, inclusive, com ensino médio. A diretora falou para mim que, quando os meus filhos nascessem, eu ia ter outra visão, ia ser menos rígida, porque eu sempre fui muito rígida com relação à cobrança. E eu falei com ela que não, que eu cobraria deles a mesma forma que eu cobro dos meus alunos. E é o que eu sempre fiz, inclusive já fui professora dos dois, tá? Eu fui professora dos dois na escola pública, sim. E as pessoas, às vezes, ficam meio assustadas, porque quando os meus filhos passam a ser meus alunos, eles não são mais meus filhos. Dentro da escola, eles são meus alunos. Eles vão ter que me chamar de professora. As pessoas parecem assim, que acham um absurdo isso, tá? Mas eu acho que é questão de ética. Por ética profissional, eu separo, eu deixo isso acordado com os meus filhos, que da porta da escola para dentro, se eles são meus alunos, eu serei professora deles e não mãe. Eu não vou passar a mão na cabeça, eu vou cobrar igual eu cobro todo mundo. Então, por isso que eu achei importante colocá-los também na escola pública e, como eu falei, para me poder acompanhar reunião de pais, festinha, que muitas das vezes, quando a criança é pequena e você trabalha num ambiente que você não tem tempo para acompanhar, isso fica complicado. Então, eles estudando no mesmo colégio que eu estava atuando, isso me facilitava. Eu conversava com o diretor e o diretor deixava eu participar das festinhas, das reuniões e tudo mais, né? Então, Daniel, eu sempre procurei manter a mesma linha de trabalho, tanto em um quanto no outro, no colégio particular e no colégio público, embora eu escute por muitas vezes dos nossos colegas falando e defendendo que a linha de trabalho tem que ser completamente diferente, porque a clientela é diferente. Para mim, isso não existe, tá? Para mim, aluno, como eu até falo com os meus alunos devem ser estudantes. A partir do momento que eles são estudantes, tanto no colégio particular quanto no colégio público, eu vou dar o conteúdo, eu vou cobrar, eu vou ensinar da mesma maneira. Entendeu? Eu não sei se alguém vai discordar de mim. Eu já escutei por várias vezes colegas falando: no colégio público eu não trabalho da mesma maneira. Mas eu digo para você, eu consigo trabalhar da mesma maneira, embora às vezes nos falte material. A gente tem que se virar nos 30, porque às vezes a gente não tem algo facilitador igual no colégio particular. Só que, por outro lado, às vezes o colégio particular também cobra da gente alguns absurdos, como até alguns tipos de formatação de prova, né? Eu já peguei escola que a escola queria que a prova inteira fosse discursiva. E aí eu mesma convenci a direção. Eu falei assim, vem cá, existem algumas provas de concurso que o aluno não vai fazer discursiva, vai fazer uma prova inteira de múltipla escolha. Se a gente não treinar o nosso aluno do colégio particular para isso, ele não vai conseguir.
Aí foi que a direção concordou comigo e começou a deixar que as provas fossem 50% discursiva e 50% de múltipla escolha, porque até então a escola só trabalhava nessa linha de todas as questões discursivas, entendeu? Entendi. Consegui Mas te assim, você falou, responder, fiquei devendo só alguma para fechar essa coisa. parte aí. Não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas assim, só para fechar essa parte aí, o Fabiano prepara outra pergunta. Você falou dos seus filhos. Você realmente conseguia ser imparcial assim? Eu não estou falando nem que você passava a mão, mas você pode dizer que você acabava brigando mais com eles por eles serem seus filhos, uma cobrança maior, ou não? Ou no caso, entendeu? Uma exigência maior Talvez um deles? pouco. Talvez eu tenha cobrado um pouco a mais, sim. Não, do meu caçula não aconteceu muito, não. Mas do meu mais velho, teve um ano que ele deu muito problema em escola particular, e no ano seguinte ele foi para a escola pública, e eu fui professora dele, né, no terceiro ano. E ele, por eu ser mãe, ele queria mostrar para os outros que ele podia fazer o que os outros não podiam. E aí, o que acontecia? Muitas das vezes, na hora do recreio, ele ficava sem recreio, porque as outras crianças a gente não pode proibir diretamente de ficar sem recreio. Você sabe disso, eles têm direito à merenda, então é muito complicado você não deixar a criança sem recreio. Ele Mas não pode como nem ele, contar para a mãe, né? particularmente, era meu filho, eu levava ele para a turma de projeto de um amigo meu, com a merenda, avisava o meu amigo que era para dar de 5 a 10 minutos só de tempo para ele merendar e que ele ia ficar o resto do tempo ali fazendo cópia, e quando eu voltasse, aí eu ia buscá-lo para ele voltar para a sala de aula. Porque ele, na época, ficava bem, meio que, né, querendo se mostrar para os outros colegas e tudo mais. Entendi. Depois eu fui dobrando ele com isso. Ó, pior que ele nem pode contar para a mãe, né? Minha professora não deixa ser. Exatamente. Tem nem como a mãe reclamar na escola. Exatamente. Aí, como ele não podia contar para a mãe, ele era super criativo, ele começou a falar com os colegas que eu era irmã gêmea da mãe dele, por isso que eu era tão rigorosa com ele. Tá Ele certo. contava isso para as crianças, e tinha criança que acreditava, tá? Ah, meu Deus. Não, e eu fiquei pensando que ele queria mostrar que podia fazer o que a gente não podia, e verdadeiramente aconteceu, né? Que enquanto as outras crianças não podiam ficar sem intervalo, ele podia ficar sem, né? Exatamente. Agora, uma coisa que me deixou impressionado foi que você me falou que trata sobre educação sexual com as crianças. E esse é um tema muito sensível, porque a gente está vendo uma polarização muito grande no Brasil, uma polarização política que está chegando a diversas áreas, diversas áreas até das relações sociais, nas escolas. E algumas pessoas acham assim, não tem que tratar sobre educação sexual na escola, isso é com a família, e a família muitas vezes também não trata. E é parte da ciência mesmo, você explicar como funciona o corpo da pessoa, a pessoa se entender e se ver pelos olhos de uma pessoa que é um profissional, que estudou para isso. Mas como que você aborda essa temática de uma forma e como que é a repercussão disso na família, nas famílias, nos alunos, na comunidade escolar? Então, deixa eu primeiro puxar uns exemplos para você entender como eu lido com o assunto com criança, porque é diferente. As pessoas acham que a abordagem é a mesma, e não é muito diferente. Eu já fui convidada por uma amiga para dar uma palestra em São João de Meriti, e aí eu acabei falando sobre reprodução de maneira geral, até mostrei sapo se reproduzindo, porque normalmente é um ciclo que vem nos livros de ciências, tá? E, no fim das contas, achei super legal, porque as professoras que estavam cheias de dúvidas, loucas para fazer N perguntas, mas sempre se sentiam um pouco constrangidas, não tinham a quem perguntar, e não sabiam como abordar. E era uma turma, assim, se eu não me engano, de 4º ou 5º ano que eu fui dar palestra, e eu usei isso. Eu falei sobre reprodução, para depois daí falar um pouquinho sobre reprodução humana também.
né? Inclusive sobre gravidez e tudo, e depois no final eu deixei um espaço para as professoras tirarem as dúvidas, e nós tínhamos, se eu não me engano, 1 ou 2 mães participando a pedido meu, porque eles ficaram com medo de acontecer alguma denúncia, ter algum problema com relação aos pais. Aí eu dei ideia para minha colega, que era coordenadora na época, dela convidar os pais que quisessem estar participando, estarem em sala também, para ouvir o que eu ia estar falando com as crianças, e deu tudo certo, foi muito bacana. E eu já trabalhei com uma turma menor também, onde eu usei um livro sobre borboletas, sobre metamorfose, né, sobre transformação, e também borboletas de muitas cores. Porque as pessoas acham que educação sexual é só você falar sobre gravidez, sobre ISTs, e não é só por aí. Você tem que mostrar que o respeito também em sala de aula entre meninos e meninas, sobre valorização da mulher, porque muitas das vezes ninguém fala isso com crianças pequenas. As pessoas deixam rolar os assuntos e as crianças terem a visão que bem entendem. Às vezes tem casas que os pais são muito machistas, e aí a criança só vai entender o que é feminismo e machismo a partir do momento que vai estar lá no Fundamental 2, porque até então não tem uma linguagem nenhuma sobre isso. Então, por que eu trabalhei sobre cores de borboletas? Eu falei sobre as diferenças, que cada ser humano é de um jeito, tem suas características próprias, que a gente tem que respeitar o amigo e que a gente tem que respeitar também as escolhas. Porque não tem mais aquela historinha de rosa é de menina e azul é de menino, que é toda aquela polêmica que a gente já ouviu há uns tempos aí atrás, que o pessoal falava até de cores. E não é por aí. Um menino pode gostar de vermelho, pode gostar de roxo, isso não tem nada demais. Isso não precisa gerar preconceito. Isso é algo normal. A mesma coisa é o Daniel, que já trabalha, né, em creche, não é isso, Daniel, com educação infantil? Deve saber também que as crianças gostam de brincar com brinquedos diversificados, mas muitos deles em casa, né, eles estão acostumados a brincar só com um tipo de brinquedo, né? As mães compram bonecas para meninas, os pais compram carrinho para meninos, e também não é por aí. Se o menino quiser brincar de cozinhar, qual o problema? Ele pode ser um cozinheiro hoje em dia. Hoje a gente vê isso aí, pessoas, né, tendo trabalhos diversificados, profissões diversificadas, e profissões assim que antigamente a gente não via mulheres atuando, nem homens atuando, e nós vemos. Então, você trabalhar com esse tipo de coisa com as crianças menores se faz muito importante. Esse é o diferencial. Esse é o tipo de abordagem que muitas das vezes a família não lembra de ter. Eu tenho um primo que ele falou para mim que ele já foi muito criticado porque ele comprou um bebê para os filhos aprenderem desde pequenos que eles um dia vão ser pais e que tem que ajudar a cuidar do bebê. E eu falei com ele, você foi assim muito assertivo, isso é o máximo, um homem pensando dessa maneira, mas a grande maioria dos pais não pensam dessa maneira. E é por isso que a gente precisa abordar a temática em sala de aula até com os pequenos. Entendi. Você está falando isso, eu nunca tinha pensado sobre essa questão do brincar da criança, né? E uma vez, quando eu trabalhei na educação infantil, e lá me explicaram muito sobre essa questão do brincar. E as crianças brincavam. Então, assim, tinha o dia de brincar de casinha. E todo mundo só pegava os brinquedos de casinha, da cozinha, para brincarem. Então, assim, e os meninos queriam cozinhar também. Aí aquilo me chocou, mas falava, Fabiano, eles estão reproduzindo o que eles veem em casa. Geralmente essas crianças vivem só com as mães. Então, eles veem as mães fazendo, eles querem reproduzir isso. Aí, e não também, tem nada demais.
E os meninos queriam também brincar de cuidar das bonecas, dos bonecos. Pegava super-homem e ficava assim com o super-homem, cuidando. E falou assim, a gente tem que incentivar isso, porque um dia eles vão ser pais. Eles têm que se conscientizar assim, eu também posso cuidar. Então, assim, quando eu comecei a dar consciência, eu falei assim, cara, isso é muito legal. Só que, infelizmente, as pessoas não conseguem, muitas pessoas ainda não conseguem ver o quanto é importante a gente oportunizar isso também para garotos, de Sim. cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar das pessoas da minha família, que o cuidar não é uma coisa só da mulher, o cuidar do ser humano. Se eu amo alguém, eu tenho que cuidar desse alguém. Fabiano, deixa eu te contar uma coisa. Quando o meu filho, que hoje tem 15 anos, né, ele estava na educação infantil, ele chegou a estudar um certo período numa escola particular. Aí depois eu levei ele para a pública. Até por conta disso também. Né? Até por conta disso. A escola particular que ele estava era uma das escolas que eu já havia trabalhado, mas eu já não tinha mais vínculo lá. Uhum. E eu fui chamada, convocada pela direção da escola, porque o meu filho brincava com meninas. Acharam um absurdo o meu menino tanto brincar com meninos quanto meninas. E ainda falaram comigo, mas eu noto que ele prefere brincar com as meninas. E eu falei assim, o que tem a ver mais com isso? Não, que as meninas, às vezes, vão brincar de comidinha, de casinha, com boneca, que ele tá lá junto. Aí eu falei assim, e elas continuaram insistindo. Aí eu que fui escancarada. Eu falei assim, olha só, vocês me chamaram aqui na escola. Para quê? Para insinuar que o meu filho um dia possa vir ser um homossexual? Se ele for, qual o problema? Eu não vou deixar de ser mãe dele. Agora, o meu filho brinca de casinha, com boneca, com meninos e meninas, por causa da educação que ele tem em casa. Eu sou professora, eu atuo com educação sexual e há muitos anos, antes mesmo de ser mãe, então eu não vejo nada demais dele brincar com meninos e meninas. Eu ensino ele a brincar, não tem problema nenhum. Agora, se vocês têm preconceito, aí eu não posso fazer nada. Eu sei que eu saí da escola e a direção ainda ficou muito chateada comigo, porque eu não achei nada demais na situação. E achei um absurdo ter sido chamada. Para mim foi perda de tempo me chamarem para contar aquilo. Uhum, correto. Eu entendi, achei legal os relatos que vocês falaram. Eu entendi. No caso, você, assim, de acordo com a idade, você adapta, né? Poxa, educação sexual não é necessariamente falar de sistema reprodutor. Mas eu queria ir mais específico agora. Por exemplo, eu tô alguns anos, eu não sei, é uma dúvida minha mesmo. No caso, assim, qual a idade ideal? Eu sei que, assim, não sei, claro que cada um tem seu período de maturidade, mas dentro do que você trabalha, qual seria a idade ideal para começar a falar disso abertamente? No 4º ano, no 5º ano, ou antes? E se isso já trouxe algum problema para você, já vai falar assim, poxa, mas você foi falar disso na sala de aula para o meu filho achava que a cegonha que trazia. Teve alguma situação dessa, assim? Porque a gente vê na televisão, professora sendo demitida, porque foi explicar, existe mesmo, pode pesquisar no também. A professora foi demitida porque os alunos pediram para explicar como era a reprodução humana, ela explicou cientificamente no livro didático e foi demitida. Enfim, a idade ideal e se você tem algum problema, uma vez ou outra, com um pai que chega que não quer que fale disso. Bem, para você falar sobre reprodução em si, acredito eu que entre o 4º e o 5º ano que é o ideal você começar a tratar. Por quê? Porque é uma faixa etária que as meninas, inclusive, começam a ficar menstruadas e tem mães que não se atentam a conversar com as meninas e levar meninas de 9, 10 anos ao ginecologista. As mães acham que ainda são muito novinhas para isso, mas hoje em dia nós já temos, dentro da normalidade, meninas menstruando entre 9 e 10 anos. Então, mas pode ir ao ginecologista com essa idade? Estou perguntando. Sim, pode ir ao ginecologista com essa idade. Inclusive, ela vai fazer o preventivo.
só que não tem nada, nenhum aparelho que penetre, nem nada que vá tirar a virgindade da menina, porque muitas pessoas pensam nisso, e não é. Eles usam uma palheta que é tipo um cotonete, vamos assim dizer. Aí recolhe um pouquinho do material, passa numa lâmina e manda para o laboratório para saber se a menina tem algum tipo de infecção. Então, se a idade é essa, se hoje em dia temos meninas menstruando nessa faixa etária, o ideal é a gente começar a abordar o assunto nessa faixa etária, tá? E muitas mães não têm essa ciência. Por isso que eu volto a falar, é muito importante a gente tratar de educação sexual, porque tem mães que não sabem disso. As próprias mães acham que só deve falar com as meninas depois dos 13, depois dos 14. Não. Tem meninas ficando menstruadas muito cedo. E outra coisa, o porquê de eu falar com os meninos também? Ou por conta de repente, né? Pode ser que ele seja irmão da menina, primo da menina, ou inclusive a menina pode ficar menstruada a primeira vez dentro de uma escola e não ficar tão constrangida quando o menino já tem ciência do que se trata. E ele mesmo vai chegar para a professora e para ela e falar que ela está suja, por exemplo. Eu não sei se é verdade, mas há muitos anos atrás, acho que na época do Orkut ainda, eu li um texto que falava de um adolescente que percebia que a menina ficou menstruada dentro do ônibus, ele tirou o casaco, cedeu para a menina e pediu para ela amarrar na sua cintura. Eu não sei se foi algo verídico, mas eu achei o texto maravilhoso. E é uma demonstração de consciência. Era um menino que a mãe possivelmente orientou, conversou claramente sobre o que acontece, e aí ele viu a menina que podia passar vergonha, que estava no ônibus suja, e cedeu o casaco para ela. Ela foi embora com o casaco e não teve grandes problemas, que ela deve ter conseguido chegar. Não lembro exatamente se foi em casa ou se ela estava indo para a escola. Eu só sei que o texto se tratava disso. A menina ficava suja dentro do ônibus. E um rapazinho que viu o que estava acontecendo. Eu vi um problema. Tinha em torno de 24, 25 anos, né? Eu trabalhei numa escola, na época a minha matrícula era lá, não era aqui onde é atualmente. Eu tive uma mocinha de 13 anos que parece que chegou em casa relatando para a mãe uma história absurda sobre o que eu falei em sala de aula. E aí eu lembro que eu cheguei para trabalhar e a minha diretora me chamou num canto falando que a mãe estava revoltada, querendo falar comigo porque eu falei absurdos em sala de aula. Eu lembro que eu fiquei assim, meio assustada, porque eu era nova ainda, eu estava começando a atuar na área, né, há pouco tempo, e falar de fato sobre educação sexual. Aula de ciências eu já dava, tá, gente? Eu comecei com a aula de ciências entre 22 e 23 anos. Mas eu lembro que a educação sexual em si, eu estava começando. Aí a minha diretora me chamou, foi falar comigo, eu tinha falado sobre, na época era doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, que hoje em dia a gente chama de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, eles mudaram. E a menina chegou falando outras coisas, e falei sobre gravidez também, falei sobre gravidez na adolescência. Eu sei que ela parece que contou uma história mirabolante para a mãe, mas não era nada daquilo que eu tinha tratado em sala de aula. Eu simplesmente virei para a diretora, fiquei assustada, mas virei para ela e falei assim, olha, a senhora, porque a minha diretora já era uma senhora, a senhora pode fazer o seguinte, vai lá na minha sala, conversa com a minha turma, em vez de saber da minha boca o que houve durante a minha aula, fica sabendo pelos meus alunos. Aí a gente vê o que a gente vai resolver. E aí a minha diretora me deixou um tantinho na sala da orientação e foi na minha sala. Quando ela voltou, ela nem veio direto para a orientação, ela foi direto falar com a mãe e virou para a mãe e falou, olha, você quis deixar a minha professora constrangida, a sua filha inventou isso, aquilo, outro, e a minha professora simplesmente falou sobre doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência. Ela, em momento nenhum, se dirigiu para sua filha
Eu sei que a minha diretora resolveu e voltou para mim, inclusive me pediu desculpa. E eu acho que a partir dali eu ganhei ainda mais a confiança dela de tratar do assunto, de abordar o assunto na escola, porque ela viu que eu não falei nada demais. Eu dei a minha aula e não teve aquele alarme que a menina inventou, entendeu? Porque adolescente inventa muita coisa, né, gente? Infelizmente. Os dois que eu tirei de sala na última aula, falando sobre gametas, falaram absurdos também para a dirigente de turno, e ela voltou até a minha sala e falou: olha, professora, eles estão falando isso, isso e aquilo outro. Eu falei assim: você quer? Pergunta a turma o que eu andei falando. Aí ela: a senhora não falou isso? Eu falei assim: não, eu só estava dando explicação enquanto eles estavam, vamos dizer, zoando a turma, né? A sala, o assunto e faltando com respeito. Tem isso. Há alguns anos, eu tentei fazer esse tema algumas vezes em sala. Só que assim, eu até depois dos seus relatos, eu vou me preparar de novo. Porque eu desisti nos últimos anos, porque assim, eu peguei umas turmas muito, assim, difíceis, disciplinadas e tal. E adolescente já pensa besteira de qualquer coisa, né? E aí era quase impossível falar, porque você falava do órgão genital e começava, um risinho para lá, um risinho para cá. Então, vendo tanta coisa na internet hoje, eu tenho até medo, vou ser sincero, eu não sei se a palavra é certa, mas eu tenho medo de chegar e falar, ainda mais homem, e falar assim: poxa, o professor falou isso, isso e isso, o professor falou de sexo em sala de aula. Eu tenho a mente aberta para explicar isso, mas me preocupa que hoje a gente está numa... A sociedade parece que persegue professores e você está querendo só explicar. É a mesma Exatamente. coisa, eu falo para meus alunos. Faz que Eu falo para meus tá alunos uma coisa assim, muito complicada. eu falo para meus alunos assim: gente, vocês não têm um sistema respiratório? É o seu corpo. Você não tem o seu sistema ósseo, você não tem um esqueleto? Isso aí também é parte do seu corpo. Outro dia eu trouxe um atlas do corpo humano para a sala e era impressionante. Eles pegavam a parte que aparecia lá o corpo do homem, porque supostamente aparecia um homem pelado. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é o corpo de vocês. Faz parte. Mas só para fechar, desculpa, Fabiano, aí o Fabiano faz a pergunta. O que é mais difícil? Falar disso para as meninas ou para os meninos? Os meninos, a maturidade dos meninos, ou tanto faz? Só para fechar essa parte aí de vez da educação Eu sexual. acho que às vezes a maturidade dos meninos é um pouco mais complicada, porque eles são muito imaturos. Agora, em compensação, as meninas são muito avançadas. Elas querem fazer N perguntas e algumas perguntas não cabem nem a responder na frente de todos. Por isso que, às vezes, eu faço um saquinho de perguntas. Eu peço para eles fazerem as perguntas de forma aleatória, colocar dentro do saquinho e que não precisa se identificar. E as perguntas deles têm uma linguagem bem esdrúxula mesmo, é complicada a linguagem deles. Mas aí o que eu faço? Eu faço a pergunta da maneira correta. Eu pego a pergunta deles meio distorcida, passo para uma pergunta mais formal e respondo. E explico a eles que eu não vou ler aquele tipo de linguagem porque, às vezes, é até desrespeitosa, entendeu? Sim. E eu explico a eles também o seguinte, como eu falei, eu uso sempre a mesma fala. Vocês são estudantes, então vocês têm que começar a prestar atenção o tipo de linguagem que vocês estão usando. Então, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, só que de maneira correta. Então, quem fez a pergunta para mim, eu vou ler ela de maneira formal para vocês entenderem, mas a pessoa vai entender o que estava querendo saber. Aí, assim, é até interessante, porque às vezes um ou outro acaba dando um sorrisinho assim, amarelo e tudo, você acaba sacando quem fez a pergunta. Mas funciona, eu procuro trabalhar dessa maneira. Entendi. Fabiano? Acho que é legal para o adolescente ter um adulto de confiança que ele possa recorrer, tirar as dúvidas dele, porque muitas vezes as famílias não tocam nesse assunto. Isso ainda é um assunto é um tabu ainda dentro das casas. Inclusive, como o Daniel falou sobre é um atlas, né, que aparece sobre o corpo, inclusive
Por quê? Porque até em casa mesmo parece que os pais evitam essa questão de como se o nu fosse um grande problema. E não deveria ser. Não deveria. Eles deveriam ser mais claros que é um problema o quê? Na rua, se expor para os outros. Agora, o que fica mais inviável ainda, que parece que eles pregam isso, que o nu é um grande problema, não se deve expor, o nudismo é errado, só que, no entanto, depois deixa as meninas saírem com aqueles micro shorts, com as barrigas de fora e tudo, e ninguém diz nada, né? Não fica uma coisa sem coerência? Não tem muita lógica. E a hipocrisia, né? Exatamente. Mas aí, voltando, tipo, acho que seria legal até, porque assim, às vezes tem as perguntas que competem mais a questão das meninas, conversar com meninos. Acho que é até legal que às vezes tem algumas igrejas que faz tipo encontro das princesas. Não estou falando de romantizar o negócio, não, mas tipo, tem encontro de garotas conversando com uma adulta, garotos conversando com um homem, porque eu acho que é até mais fácil uma garota encontrar uma mulher que se dispõe a fazer isso do que um homem encontrar outro homem que se dispõe a fazer isso, a atender as dúvidas deles. Mas onde eu quero chegar? Você está falando na escola, e agora eu quero ver aquele ditado que fala que casa de ferreiro, espeto de pau. Como que é na sua casa, quando você vai tratar sobre esse assunto com seus filhos? Eu procuro esclarecer as dúvidas deles, só que eu percebo assim, o meu mais velho, eu acho que ele sempre prestou mais atenção, sempre foi mais antenado, e o meu mais novo, às vezes, é um pouco ingênuo com relação a isso, mas aos pouquinhos eu vou tentando passar informação para ele. O meu mais velho, acho que com 4, 5 anos, me perguntou como é que apareciam os bebês, de onde vinham os bebês. E aí eu expliquei até a ele, eu primeiro fiquei assim, gente, ele é tão novinho, né? Eu fiquei meio chocada quando ele me perguntou. Aí eu fui falar sobre polinização das plantas. Eu usei isso para poder, assim, segurar um pouco, porque eu fiquei para mim, se eu explicar para ele de verdade como acontece, eu vou estar acelerando muito o processo. Então, vamos embora, vamos falar sobre polinização das plantas, quando chega o grão de pólen, tudo. E aí eu fui por aí, fui falando com ele, e aí depois terminei. Então, aí o que acontece? Então, o homem, assim como acontece com o grão de pólen, coloca lá aquela célula, né, dentro do corpo da mulher, e aí surgem os bebês. Aí ele, então tá bom. E aí eu consegui fechar por aí. Aí lá pelos 8, 9 anos que eu cheguei para ele, contei mesmo como era o processo. Aí ele estava até outro dia falando comigo que ele nunca tinha falado isso antes, ele contou há pouco tempo. Ele falou assim, poxa mãe, aquela história do grão de pólen depois me fez passar vergonha na escola. Eu falei assim, como assim, meu filho? Ele falou assim, mãe, porque eu entendi, né? Eu entendi a questão do grão de pólen, da reprodução e tudo, mas aí eu fiquei imaginando que fosse pelo beijo, mãe. Aí a professora lá, acho que no 4º ano, foi explicar sobre reprodução e eu tô crente. Aí como surgem os bebês? Eu, pelo beijo. E aí eu passei maior vergonha, porque eu respondi com tanta certeza que não era. Que assim, ele não sabia por onde, ele sabia como acontecia, mas não no meio, entendeu? Entendi. Show de bola. Fabiano, vai continuar daí ou quer que eu continue? Não, pode prosseguir. Tá, a gente já está indo para a parte final, Kelly, mas para a gente não ficar só nesse assunto aqui, né? Mas, enfim, você faz um ótimo trabalho, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu vejo, acompanho. O que você acha que isso a nível nacional? Você acha que isso deveria ser... Pelo que eu entendi, mas tem esses tabus todos. A gente ouviu falar, desculpa o termo, mas você lembra da mamadeira de piroca, que dizia que não tinha, mas não tinha mamadeira nenhuma e tal, que ia ter kit. Então, tem muito preconceito com isso, com educação sexual e tudo mais. Não, vai ensinar meu filho a ser gay, isso aqui, blá. O que você acha que seria uma política ideal para isso? As crianças
aprenderem mesmo educação sexual a partir de tal momento. É importante, se você puder falar também, a questão do abuso sexual, como isso impede, acho que você pode falar muito bem. Então, é isso. O que você acha a nível nacional que a gente pode fazer, que deveria ser o ideal nas escolas no Brasil? Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tinha de ter um projeto, um programa para capacitar professores para serem educadores sexuais, porque a gente precisa disso. A gente precisa que o professor tenha uma linguagem até para conseguir lidar com as famílias, porque vocês sabem que os pais chegam fazendo alarde na escola desnecessariamente. Mas quando você tem um profissional que vai ter uma fala coerente e vai dar certa segurança a esses pais que está sendo realizado um bom trabalho, você consegue dobrar esses pais. Porque em todos os momentos que eu já trabalhei com projeto, de fato, uma coisa é o conteúdo, tá, Daniel? Uma coisa é o conteúdo que vem no livro didático. Outra coisa é o projeto para falar, abordar ainda de forma mais ampla. Inclusive tratando desde os pequenos, como eu falei, que eu usei livro com borboletinha para falar com as crianças, falar sobre cores, falar sobre diferenças, porque muitos pais não têm essa noção que esse tipo de coisa é educação sexual. Eles acham que só falar das doenças e de gravidez na adolescência que é educação sexual. E não é, né? É muito mais amplo. Então, você tem que ter um profissional preparado para isso. E, para isso, você tem que ter uma formação. E na rede de Nova Iguaçu aconteceu essa formação há muitos anos atrás, tá? Eu não vou citar prefeito aqui, não, senão fica parecendo que tem lado político também, e eu não quero chegar a isso, não, tá? A gente só teve um prefeito que bolou isso aí e foi feito um projeto e aconteceu com os professores. Não foi ótimo, foi bom. Por que não foi ótimo? Porque muitos dos formadores que foram falar com a gente tudo eram psicólogos e alguns profissionais, eu acho que estavam fazendo tese de mestrado e doutorado, porque inclusive eu percebia nitidamente que eles estavam utilizando o trabalho que os professores estavam realizando nessas formações para eles levarem. Eu teve um trabalho que eu não esqueço. A psicóloga pediu para a gente desenhar um corpo humano, onde muita gente pegou, tipo assim, 2 folhas de papel pardo, botou no chão, aí teve o professor, porque o professor faz tudo, o professor é doido, né? Teve o professor que deitou em cima dessa folha, aí foi desenhado em torno do corpo dessa pessoa, e era para escrever ali onde a gente tinha alguns sentimentos e sensações. E depois cada grupo ia explicar isso para a formadora, que era uma psicóloga. Então, assim, ela recolheu todos os trabalhos não foram expostos para nada. Então, na minha concepção, ela usou esses trabalhos para defender alguma tese dela. Uhum. Eu achei assim o mais assim interessante, porque eu sou muito observadora. Então ela veio com aquela fala que não sabia, né, se a parte genital, por questão de evolução, se mudou de local, não sei o quê, não sei o quê. Ela veio com toda uma fala assim. E mudou. Quem faz biologia, quem faz enfermagem, quem faz medicina, acaba estudando evolução. A gente vê anatomia, vê evolução humana. Então, a genital mudou sim, a projeção dela mudou um pouquinho, se deslocou de onde era antes para onde é atualmente. Por isso que até a posição mudou. Se você pegar lá alguns documentários de homens das cavernas, o ato sexual em si era diferente do de agora, tá? E não era nada por conta de não saber o que está acontecendo, é por conta de posição anatômica. Tá? E muita gente não leva isso em consideração. Sim, que a gente tem que trabalhar com os pequenos, sim, é válido você trabalhar, só que você tem que fazer um planejamento. Não é qualquer fala, não é qualquer assunto que a gente vai trabalhar com alunos lá do ensino da educação infantil
com o ensino fundamental 1 e com o ensino fundamental 2. São linguagens diferentes, temáticas diferentes. Como eu falei com vocês, os menores a gente pode estar abordando mais sobre respeito, sobre a questão de meninos estarem respeitando meninas, que meninos e meninas têm que ter os mesmos direitos e mesmos deveres, entendeu? Eu lembrei do que eu estava falando, assim, sobre a questão da formação que você falou, né? E sobre a questão do abuso. É bom você falar isso, como isso pode impedir que uma criança seja abusada, até alguns menores, que a gente vê casos aí, né? Eu não sabe, você faz uma palestra, a criança faz um desenho lá. Eu não vou falar aqui o local, minha escola, mas uma criança, até hoje eu acho que ela era abusada, porque ela fazia uns desenhos assim absurdos. Ou aconteceu alguma coisa naquela casa. Era criança, era gente sangrando, eram uns desenhos muito macabros, né? Então, assim, a gente tem que estar atento a isso e como a educação sexual pode ajudar nisso, evitar esse tipo de abuso. E eu já tive aluna que depois me chamou no canto e contou que já tinha sido abusada e que estava tentando começar um relacionamento, a namorar uma mocinha de 13, 14 anos, e falando que a mãe não estava querendo, estava atrapalhando mesmo essa questão dela, né? Querendo que ela deixasse isso um pouco para mais tarde, etc. e tal, porque ela, na infância, foi abusada sexualmente por um vizinho. Ela ficava em casa com uma pessoa cuidando dela, só que eu não sei se tinha um dado momento que a pessoa saía de casa e a mãe dela trabalhava, e esse vizinho entrava na casa e abusava da criança, da menina quando era criança, né? Porque ela já estava uma mocinha. Aí ela falando comigo, poxa, professora, e a minha mãe agora não está me deixando namorar e tudo porque ela fica pensando besteira, fica achando que eu e meu namorado a gente vai fazer coisa que não deve. E assim, eu acho muito importante, sim, ter esse tipo de trabalho nas escolas, como você está aí sinalizando, porque muitas das vezes a criança acaba compartilhando esse tipo de coisa com a professora, né? Com o professor, porque eu já tive colega também que falou que a aluna chegou para ele, foi contar certas coisas que ele estava achando que ela estava sendo abusada. Não lembro exatamente se era irmão, se era primo, era algum caso assim. E eu até falei com ele, eu falei assim, se a gente tivesse uma visão mais clara disso, né, as pessoas aceitassem melhor, né, esse tipo de assunto, seria bem mais fácil chamar responsável na escola e ele relatar para a mãe, para o pai, para quem fosse, o que ele tinha escutado da estudante. Só que, assim, era um professor de língua portuguesa, e ainda tendo relatos, assim, da menina. E aí, como chegar para o responsável, se o responsável não falar que ele estava inventando aquele tipo de situação também? É muito difícil. Infelizmente, o preconceito que a gente viu nesses últimos anos aí. Só em falar que trabalhar com educação sexual nas escolas deveria fazer parte do currículo e faz, porque está previsto em lei, mas as pessoas têm uma relutância enorme. Isso é o que mais dificulta. Só que é um facilitador, sim, para a gente saber desses casos de abuso e tentar evitar, né? Sim. Fabiano, eu só vou fechar aqui. Se você tiver mais alguma coisa, tá? Fica à vontade. A última pergunta da minha parte. Pegando até o que você falou sobre a relutância aí. Assim, eu sou religioso, sou adventista, o Fabiano também, né? A gente não é nenhum segredo isso aqui. E você é católico, né? A gente sempre conviveu bem, independente disso. A questão religiosa, o pudor religioso, é um fator que dificulta falar disso? Assim, minha filha vai para a igreja, meu filho vai para a igreja, eu não quero que ele saiba disso. Sim, resumidamente, dificulta ou não? Não para você, mas para a sociedade, né? Olha, eu sempre acreditei que sim, que a questão religiosa dificultava sim, pelo que eu observava, né? Eu sempre observei na escola que famílias, principalmente que falavam que eram evangélicas, que eram as mais relutantes para estar aí abordando esse tipo de temática com os alunos, mas hoje em dia eu tenho uma visão diferente, porque eu trabalhei com uma responsável que ela era evangélica,
ela é, né, evangélica, só que ela não é do Rio, aí ela morou por um certo período aqui no Rio, mas agora voltou de novo para a terra dela, não lembro se é Roraima, Rondônia, não lembro, Daniel, eu sei que é em outro estado, mas o que eu tenho a te falar é sobre questão de formação da pessoa e também ter uma mente aberta. Eu tinha essa mãe de um aluno meu eu trabalhei com um menino no 3º ano no Rio e no 5º ano. Ela era uma mãe maravilhosa, porque, inclusive, quando tinha festinhas, seja de Halloween, seja de cultura afro, qualquer tipo de comemoração que tinha na escola, era uma das primeiras mães que se prontificava a estar ali colaborando, porque o que ela me passava de informação é que ela queria que os filhos dela tivesse uma cultura ampla, tivesse muito conhecimento. E ela falava comigo, professora, esse conhecimento só vai vir da escola, professora. Eu quero que os meus filhos, inclusive, façam faculdade. Então, eu adoro quando a senhora trabalha com coisas diferentes e deixa a gente participar. E hoje estava legal, porque às vezes o Dia da Consciência Negra, uma vez, eu inventei mesmo um lanche com as crianças e pedi para as mães pesquisarem, mas que podiam também me consultar, né? Sobre pratos típicos e influência dos negros na nossa cultura, na nossa alimentação. E que a gente fizesse um lanche só baseado nisso. E foi muito legal. E assim, foi interessante, porque chegou uma visita, mas era a fiscalização e não tinha nada a ver com aquilo, da CRE na escola. Foram 2 senhoras que foram verificar outra coisa lá no colégio, e eu estava fazendo esse lanche, pedi inclusive ao meu diretor para deixar eu montar a mesa no pátio para a gente poder tirar fotos e convidar outros professores e direção, inclusive, para participar. E assim, as 2 pessoas da CRE ficaram maravilhadas, porque disseram que nunca tinham visto um trabalho diferente assim, entendeu? E aí, como eu falei, essa mãe foi para mim assim um retrato vivo que não é só questão religiosa, não. É a questão da visão da pessoa com relação ao mundo, sim. As pessoas precisam ser mais conscientes, ter a mente mais ampla. Assim como você mesmo, você que arrumou aqueles livros falando sobre saúde mental, que eu achei ótimo. E eu achei assim um trabalho maravilhoso. A igreja está propondo isso, saúde mental. É algo muito diferente, que até um tempo atrás a gente não tinha. E a gente precisa, se faz necessário, porque hoje em dia as pessoas não mais estão ficando viciadas só com relação a drogas, mas sim também com relação à rede social, à internet, e a gente sabe, né? Verdade. Não, tudo bem, entendi. Consegui compartilhar com 2 turmas, pedir para lerem e tudo, e sobrou assim pouquinho, vai ser algo bacana, porque eu já tento falar sobre o assunto já há muito tempo, só que eu nunca tinha conseguido doação de material nenhum, e agora o Daniel conseguiu esse material para mim. Não, aqui, ó, esse livro aqui, ó. A Chave da Virada. Muito bom mesmo, gente. Quem não leu, leia. Faz bem. Ele é muito bacana, eu gostei. Fabiano, quer terminar aí? Se vai fazer alguma coisa? Achei ótimo, muito obrigado, Karen. Adorei a conversa, achei fenomenal e achei que o seu trabalho, assim, é um trabalho necessário de verdade. Porque, primeiramente, a gente fala sobre tantas coisas na escola, fala sobre história, sobre geografia, sobre elementos químicos. Por que eu não posso permitir que a criança conheça o seu próprio corpo, entenda o seu próprio corpo, entenda como funciona, inclusive, na questão sexual? Eu vejo uma profissional falando, tipo assim, ó, de forma científica. Claro que às vezes quando é muito novo, tem que uma coisa meio que lúdica, mas de forma que a criança compreenda como o seu corpo funciona. Isso, assim, é essencial e algo falar sobre respeito, né, gente? Que infelizmente as famílias hoje em dia estão tão ocupadas em pensando em N coisas
e não sentam com seus filhos para falar sobre respeito, acha que aquilo ali é algo que só de estar no dia a dia, convivendo, a criança vai entender o que é respeito. E não, a gente precisa também falar o que é respeito, porque eles não têm essa noção. Por isso que eles andam tão desrespeitosos em sala de aula. Exatamente. Eu vou fazer um mestrado na área, gente, já que eu fiz pós em ciências ambientais para me atuar um pouco melhor com educação ambiental, porque na época que eu fiz a pós não tinha o curso aqui no Rio, por isso que eu fiz ciências ambientais, mas eu queria fazer algum mestrado para me trabalhar ainda melhor com educação sexual, só que a correria aí de ser mãe solo, trabalhar em vários locais, que é a minha dificuldade, entendeu? Você vai conseguir, Deus quiser. Eu também vou chegar no mestrado um dia, estou começando a pensar nisso. Então aqui é o bonde dos futuros mestrandos. Fabiano está me incentivando nisso aí. Eu fico incentivando e não faço, né? Oi? Não. Incentivando e não faço. Mas o mestrado não é tão fácil entrar também, né? Assim, não é tão simples. Kelly, fico muito feliz de conhecer, porque assim, eu também sou professor da rede pública, fui aluno da rede pública e sou professor da rede pública, e eu fico feliz de ver pessoas assim comprometidas com a educação, como você, pessoal que fala assim, cara, é um profissional sério, comprometido na rede pública. Eu estou muito feliz de conhecer você e ver assim, cara, esse profissional está na rede pública e está instruindo as nossas crianças. Então, assim, estou muito feliz mesmo de te conhecer e estou feliz mesmo de ouvir o seu trabalho. Fiquei muito feliz mesmo. Acho que é um trabalho, assim, muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Então é isso, galera. A gente concluiu mais um Papo Ilimitado essa semana. Semana que vem tem mais. É isso, então. Até lá. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.